eu sou a Luana Lessa e vou falar um pouquinho com vocês sobre o Mercosul e sobre o NAFTA. O que são esses dois, né? Esses dois são blocos econômicos. E para que servem os blocos econômicos? Eles servem para aumentar a integração entre os países membros e fazer com que você tenha uma dinamização, né, da produção de cada país, porque você tem um aumento também do mercado consumidor. Então, a ideia é sempre que, quando eu vou unir esses países, eu vou também ter acesso ao mercado consumidor deles. Então, isso quer dizer que as minhas indústrias, a minha produção agrária, a minha produção agropecuária no total, né, ela consegue ter mais consumidores. Então, esse é sempre o foco. E aí, para fazer isso, eu preciso diminuir as barreiras alfandegárias. As barreiras alfandegárias são taxas, são impostos colocados sobre importação, produtos importados, ou seja, produtos que vêm de outro país. Então, a gente diminui essas barreiras para que esses produtos não fiquem tão caros e possam circular entre esses países. Esse é um conceito básico de blocos econômicos. E a gente vai ver aqui dois importantes blocos econômicos do continente americano. Um deles é super importante para a gente porque fazemos parte dele. E é por ele que eu vou começar, que é o Mercosul. O que significa o Mercosul, né? Ele seria um mercado comum do Sul, mas só que ele não é um mercado comum. O que é um mercado comum? É um tipo de bloco econômico. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre blocos econômicos, procurem nos nossos vídeos. Lá vocês vão encontrar explicando direitinho cada tipo de bloco. Aqui ele visava ser um mercado comum, mas ainda não é. Ele está ainda em crescimento, em progressão. Então, assim, ele começa com o Acordo de Assunção em 1991. Essa década de 90 vai ser ali basicamente o final, né, da Guerra Fria, onde cada vez mais o capitalismo está crescendo no mundo e os países precisam se readequar a esse mundo, né, que agora não está dividido, para conseguir se manter frente a uma concorrência internacional, né, de produtos. Então, acabam se criando mais blocos econômicos e o Mercosul foi um deles. Então, a gente vai ser o tipo de bloco chamado de União Aduaneira. O que é uma união aduaneira? Se o mercado comum ele visa a total integração, né, de serviços, circulação de pessoas, circulação de capital, aqui a gente não vai ter toda essa infraestrutura de um mercado comum. A gente vai diminuir as tarifas alfandegárias, fazer uma livre circulação de produtos, certo? Só que a gente vai ter também uma coisa chamada TEC. O que é a TEC, né? TEC. Vai ser uma tarifa externa comum. Qual é a ideia da TEC? A TEC faz com que qualquer produto vindo de países que não pertencem a esse bloco fiquem mais caros. Quem são os países desse bloco? Os países membros são o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela, sendo que a Venezuela fazia parte, né, do início do Mercosul, mas ela foi suspensa. Por que ela vai ser suspensa? Porque para fazer parte desse Mercosul, você tem que respeitar algumas atribuições que foram acordadas por todos os países. Uma delas era um respeito, né, à cidadania, um respeito à democracia, e a Venezuela começou a ficar com um conflito interno muito grande de representatividade sobre quem seria o presidente legítimo, e a população também começou a ficar sobre situações bastante complicadas de acesso, né? Então, devido a toda essa situação conturbada da Venezuela, ela foi suspensa do bloco. Então, nós mantemos esses outros países, mas temos os países que são associados aos blocos, ao Mercosul. Eles não quiseram, na verdade, participar de
todas as atribuições do Mercosul. Eles não quiseram fechar esse comprometimento, mas eles são associados. O que isso significa? Que eles conseguem fazer algumas relações econômicas mais facilitadas com os países desse bloco. Então, ficam aqui como países associados os demais países que temos na América do Sul, como Bolívia, o Chile, o Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Então, a gente percebe aqui, né, que começamos a ter uma unificação, né, desse bloco. E além do mais, para a gente aqui Brasil, é muito importante entender que nós brasileiros temos um poder econômico muito grande dentro do Mercosul. Nós brasileiros somos o maior mercado consumidor da América do Sul. Então, nós também temos um poder de produção muito grande. Então, nós somos um país de bastante peso, tanto político, econômico, quanto geopolítico. Então, o nosso país também influencia na economia desses países, certo? E quais são os nossos desafios? Os nossos desafios são ultrapassar as disparidades socioeconômicas entre esses países. Eles não estão no mesmo patamar, nós temos certas disparidades. O que é isso? Certas desigualdades. Então, acaba, por exemplo, que às vezes um país se beneficia mais do que os outros. Por exemplo, o nosso Brasil, ele acaba se beneficiando bastante em relação aos outros porque ele tem um poder geopolítico maior. Nós temos também a ampliação e integração entre os países. Isso é um pouco dificultado. Eu preciso criar cada vez mais rodovias, criar ferrovias, criar acesso dentro desse espaço que facilite o fundamento de um bloco, que é o quê? A circulação de produtos. Então, aumentar essa integração é muito importante. Também temos a necessidade, né, de criar maiores políticas, né, entre os países também, para que a gente consiga cada vez adequar e integrar cada vez mais. Ainda é um desafio adotar uma moeda única, que isso seria, na verdade, um maior nível de integração e ainda está muito distante da realidade desses países. Então, a gente vê que para chegar a essa realidade, a gente precisa também resolver essas coisas como as disparidades socioeconômicas. Entendemos um pouquinho do contexto do Mercosul? Vamos entender agora um pouquinho sobre o NAFTA. O NAFTA vai ser um bloco econômico diferente do Mercosul, que é uma união aduaneira. O NAFTA não é tão integrado assim. Ele vai ser uma zona de livre comércio. A intenção do NAFTA é apenas circulação de produtos, tá? A gente não está preocupado principalmente com circulação de pessoas, a gente não quer a circulação de outros quesitos que não sejam comerciais. O NAFTA, ele faz parte, né? Quais são os países que fazem parte dele? São Estados Unidos, o México e o Canadá. Só aqui você já consegue perceber que nós temos uma diferença socioeconômica. Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos e o México é um país subdesenvolvido. Então você já percebe que temos aqui uma desigualdade dentro do bloco. E aí, dentre esses três países, os Estados Unidos é o que tem o maior poder econômico e o maior poder político. Ele acaba influenciando o México e o Canadá. Então, vocês conseguem perceber que, embora eles influenciem esses países também dependem deles. Porque, por exemplo, o Canadá vai exportar para os Estados Unidos alguns produtos primários que são fundamentais para a economia do Canadá. O México, ele tem uma mão de obra barata. Então, muitas indústrias aqui no nosso mapa, se você for ver, aqui nós temos os Estados Unidos, o México e o Canadá. Esse outro pedaço aqui, o Alasca, faz parte dos Estados Unidos. Aqui, as empresas que estão nos Estados Unidos acabam querendo migrar para o México justamente para conseguir criar suas empresas no México a partir de usar a mão de obra barata mexicana. Essas empresas vêm para cá e se instauram perto da fronteira. Se chamam de empresas maquiladoras. Elas vão usar a mão de obra
mexicana, que é mais barata, os incentivos fiscais e, devido a ser uma zona de livre comércio, esses produtos voltam para os Estados Unidos, sendo que o custo de produção foi mais barato por conta da mão de obra mexicana. Isso acaba gerando certo desconforto em algumas populações que vivem de serviços voltados para a indústria, porque uma vez que as indústrias saem de algumas cidades, elas deixam esse vazio econômico e muitas pessoas ficam desempregadas. E aí, dentro desse contexto, surgiu a ideia mais protecionista, de proteger o mercado, e aí os Estados Unidos, com o governo de Trump, começou a pensar o quê? Em modificar o NAFTA e criar o USMCA, que necessariamente seriam os mesmos países, mas teriam maiores restrições, como, por exemplo, os carros norte-americanos, 75% das peças deles deveriam ser feitas nos Estados Unidos e não no México. Para quê? Para que não se crie tanto desemprego nos Estados Unidos. Então, a gente percebe que tem toda uma dinâmica que alguns se beneficiam e outros nem tanto. Mas o tempo inteiro a gente precisa equilibrar essa balança. Muitos países, mas principalmente os Estados Unidos, acaba sendo o maior influenciador. Nós temos também o Chile como associados. Esse bloco também tem os seus desafios. O principal deles foi esse que eu te falei, as disparidades socioeconômicas e também as relações econômicas que são desiguais devido a essa disparidade socioeconômica. Então, para a gente resumir um pouquinho tudo que a gente viu agora, eu falei com vocês sobre o Mercosul e o NAFTA, te expliquei que tipo de bloco é o Mercosul e que tipo de bloco é o NAFTA, te expliquei quais são os desafios de cada um e quem são esses países. Então, gente, é muito importante a gente entender a economia e a geopolítica de estruturação econômica do nosso continente americano. Bom, vocês fiquem à vontade de tirar uma foto desse quadro e nos encontramos numa próxima. Até logo!